queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos, nossos votos de muita paz. Para nós, este é um momento de muito júbilo. Mas eu havia pensado na possibilidade de algumas reflexões para a noite de hoje. E lembrei-me de uma página que foi escrita pelo espírito Amélia Rodrigues a respeito da felicidade, em um enfoque inteiramente diferente do usual, porque para nós ainda a felicidade é constituída da expressão de vida agradável, abastecida, com saúde, bem-estar. E nem sempre sabemos valorizar essa concessão divina, aplicando esses recursos de maneira pouco feliz. Amélia Rodrigues narra um diálogo muito interessante entre duas senhoras na cidade de Roma, naquele período pós-Jesus Cristo. Uma delas, a romana altaneira, dominadora, porque Roma expandia-se por toda a terra e o sol sempre brilhava em solo romano. Ela, falando a outra, que é uma paralítica judia, mas de beleza incomparável, portadora de uma fortuna expressiva, ela diz, muito justa, a preocupação de Cláudio, o imperador, em perseguir os cristãos, porque, afinal de contas, Jesus é um mito, foi uma farsa que os hebreus engendraram para enganar o mundo. Agora mesmo o circo está levando à morte aqueles que desdenham do poder de Roma. Cláudio é o divino. Ele representa nossos deuses, os deuses pessoais, os deuses da família, os deuses da comunidade. E de quando em quando ouve-se o aplaudir da massa de 90 mil espectadores no grande circo de Roma. A outra é silenciosa. E, de repente, a dama romana volta-se para ela e pergunta, sendo tu judia, que falas a respeito desse carpinteiro mítico e místico? Tu não achas que ele ludibriou o povo para granjear uma posição social de desgaste, não somente no império, mas também no mundo inteiro? E a outra, tranquilamente, respondeu-lhe, Lavínia, esta ilusão que tu tens do império e do imperador, nada mais são do que o poder transitório da força. Eu conheci Jesus. Tu conheceste Jesus? Já eras paralítica? Já. E tivesse um contato com ele? Sim. Meu pai levou-me à cidade de Cafarnaum, onde ele operava. E eu fui na expectativa de que ele me libertasse essa paralisia. Devia se tratar de uma paralisia infantil. Ela ficou com problemas nas pernas. E por isso mesmo, apesar da fortuna que seus pais possuíam em Jerusalém, ela era paralítica. E como as notícias das curas realizadas por Jesus percorriam todo o império, não apenas a região israelita, ela foi levada até ele. Eu tive a ocasião de ver a multidão, cegos, leprosos, portadores de desequilíbrios, acalmarem-se, recuperarem a razão, recuperarem a saúde diante da figura majestosa do carpinteiro. Ele era portador de uma beleza fascinante. E, embora eu sendo judia, amante da doutrina de Moisés, deixei-me embelezar pela sua ternura para com os infelizes. E à medida que foram passando por ele, aqueles que eram portadores dos estigmas e da miséria humana, aguardei a minha vez. Curiosamente, foi ele que veio até mim. Eu estava deitada no triclínio, no leito, e ele me olhou demoradamente. Eu era muito mais jovem, e me perguntou com ternura, tu gostarias de caminhar? Sim, mestre, eu gostaria
de caminhar. Eu poderia fazer-te caminhar neste momento, mas a ti eu oferecerei algo muito melhor. E foi adiante. E não me curou, o que me constituiu uma decepção das mais terríveis. E, naturalmente, eu o odiei. Fui levada de volta a Jerusalém. E as notícias que me chegavam, falando dos seus poderes, eu acreditava que eram falsas. Porque eu lá estive. Ele prometeu algo melhor. Melhor do que andar. Mas para uma paralítica, nada melhor do que caminhar. E eu não caminhei. O tempo foi passando. E aqueles a que ele curou adquiriram outras doenças. Morreram. E eu continuei paralítica. Depois que se passaram 10 anos, e eu perdi, de certo modo, a alegria de viver, os seus olhos começaram a rebrilhar no meu pensamento. E me pareceu vê-lo como naquela tarde inesquecível, em que a brisa soprava o vento agradável e a presença da multidão produzia em todos nós um ato de ternura coletiva. Ainda me lembro, a partir daquele momento, quando completaram 10 anos, que ele chegou até mim e disse que podia curar-me. No entanto, ele tinha algo muito melhor para mim. Agora eu compreendo. Era poder amar a verdade. Melhor do que a cura do corpo, foi a cura da alma. Quase todos aqueles a quem ele beneficiou continuaram o seu caminho, sem qualquer prazer, sem qualquer motivação, enquanto que eu continuei atormentada, aguardando o que seria melhor para mim. E devagar, vagarosamente, ele curou minha alma doente. Agora eu compreendo que a paralisia não me faz qualquer mal, porque aprendi a viver no leito de limitação, mas aprendi a libertar-me do corpo e olhar o meu futuro com a certeza daquele amor que me envolveu. E sabendo que o nosso povo é tão perseguido, em toda parte onde se encontra, eu aprendi a perdoar a todos aqueles que nos não entendem. E desde há pouco eu passei ao amar profundamente. Lívia, disse-lhe Lavínia, isso não será por acaso uma autossugestão? Não. 10 anos não são próprios para sugestionar do mal para o bem alguém que vive a meditar. É que as suas poucas palavras hoje ressoam no meu pensamento como um verdadeiro bálsamo. A dor, não raro é o caminho de nos levar à paz, de entender a nossa fragilidade. Ele me poderia oferecer os movimentos, mas a minha alma inquieta, de jovem poderosa, talvez me levasse aos descaminhos dos abusos, dos destemperos, da amargura, e eu fosse hoje uma pessoa profundamente infeliz. Dessa maneira, Jesus sabia curar o corpo, mas ele sabia que o corpo é transitório. Ele a mim curou a alma. E desde que eu despertei há 10 anos, que a alma de Cristo está unida à minha alma, no verdadeiro hino de consagração e de amizade. E Amélia Rodrigues deixa esta reflexão. Quando hoje nós encaramos o cristianismo, nesta balbúrdia que tomou conta da terra, quando olhamos o materialismo triunfador, perguntamos, o que é que ele tem para nos doar? Platão afirmava com muita sabedoria, não havendo a imortalidade da alma, bom negócio fazem os ateus. Que depois de terem vivido uma vida relapsa, vulgar, perturbadora, morre e tudo acabou. Porém, aqueles que tiveram uma vida espiritual, que constataram o prolongamento da vida e agiram de acordo com os postulados da verdade, a morte para eles é uma libertação.
abre-lhe os caminhos de um futuro que não tem fim. E isso constitui uma resposta para o grande milagre da vida. Quando examinamos a vida e observamos a tese materialista, que a vida se originou do nada, nós fazemos uma pergunta banal: como é que o nada produz alguma coisa? E como é que alguma coisa se reduz ao nada? Quando a biologia se levanta para dizer que antes do corpo existe a ideia, a função. A função vem antes da matéria. Como pode haver uma função em algo que ainda não existe? Então, o materialismo se perde em si mesmo. E fazendo uma regressão histórica, recordaremos, por exemplo, de Voltaire, que era materialista, e, no entanto, afirmava: eu não creio em Deus, no vosso Deus, no Deus que fizestes à vossa semelhança, mas eu creio naquele Deus que a todos nós nos fez à sua semelhança. É curioso notar essa expressão tão profunda. E um grande número de materialistas dos séculos XVIII e XIX, na sucessão do tempo, foram vencidos pela própria realidade. Alguns deles tiveram a oportunidade de declarar: morro adorando a Deus. Porque não pode haver nada mais belo do que a certeza do que a vida física é um relâmpago. Temos a visão relampejante, mas o relâmpago é o resultado da eletricidade das nuvens. E antes do relâmpago existem as forças que produzem os raios, o choque das energias. Assim é a nossa vida. À medida que passa o tempo e vemos a nossa sociedade hoje profundamente infeliz, procurando uma felicidade que não é o ter, muito bem dizia Sócrates, é o ser. Porque tudo que temos, não temos. Nós somos depositários. Todos os bens passam de mãos. A história nos conta que o mais notável guerreiro da humanidade, quando morreu, solicitou antes uma coisa curiosa. Ele gostaria de que à sua frente fosse um homem distribuindo moedas de ouro com aqueles que estavam aguardando o féretro passar. Pedia que sua mão saísse do caixão e ficasse do lado de fora. E, ademais, havia um outro pedido, de alguém que se atrevesse a ser maior do que ele. E todos ficaram muito preocupados. Quando adveio a sua morte, atenderam às exigências do morto. À frente ia alguém atirando moedas de ouro. Elas já não serviam nada para ele. E aqueles que as recebiam ficavam encantados. Mas o braço dele estava do lado de fora. E isso queria dizer que, apesar de todo o poder, os médicos que evitaram toda a sabedoria não conseguiram libertá-lo da morte. Que a morte era uma vitoriosa. E que ninguém tentasse substituí-lo, porque nunca poderiam igualá-lo, ou melhor, superar as grandes conquistas. Ele conquistou o mundo, mas a morte conquistou a sua vida. Dessa forma, nós verificamos que a divindade, pela imensa sabedoria de que se reveste, mandou à terra figuras incomparáveis para nos libertar da tacanha visão do corpo material. Antes de Cristo, nós vimos sábios, profetas, pais do pensamento religioso, como Pitágoras, que mandou escrever na entrada da sua escola de sabedoria: a morte é uma porta que se abre na direção da vida. E Pitágoras, que é o autor das 7 notas musicais do teclado do piano, teve a oportunidade de ter o próprio nome com significado profundo. A palavra Pitágoras, em grego, provém de 2 palavras místicas, Pitya e Guru. Pitya, profetiza, a médium. Guru, aquele que encaminha as pessoas na direção da verdade. E Pitágoras mantinha uma escola de 21 anos em 3 etapas. As pessoas se candidatavam
a encher o coração e o pensamento de certeza de que a vida é transitória. Eram 7 anos, logo depois de trabalhar o caráter, a personalidade, para merecer a posição de um guru, ter a sabedoria de comportar-se. E no 7º ano, ter a facilidade de viajar pelo desdobramento da psicologia, psicológico, através das manifestações espirituais, buscando e traduzindo a verdade. Temos Krishna, o pensamento grandioso de Krishna, falando a seu discípulo Arjuna: tu és enviado pelos deuses, mas necessitas, acima de tudo, lutar contra 2 inimigos terríveis que te perseguem ou que convivem contigo. É necessário que tu e tua família ames aos Pandavas e detestes os gurus. É uma batalha que tens que travar, porque eles estão em ti, são da tua família, são parentes teus. E o jovem, que não entendia parábolas, perguntou a Krishna: como posso matar aos meus parentes, aos Pandavas, que são a minha meta, aos gurus, que são as minhas perturbações? Aonde estão esses inimigos, ou esses amigos da minha alma? E Krishna, sorrindo, respondeu: tu és imortal. Mas eles não. Eles são transitórios na tua vida. Os Pandavas são as virtudes. As virtudes são poucas, mas os vícios, os curos, são muitos. E é necessário que os Pandavas, que as virtudes vençam as imperfeições humanas. E essa é uma batalha interna, silenciosa, contínua e libertadora. Todo aquele que venceu, seja qual for a paixão negativa, este, desde hoje, já é um Pandava, já é a felicidade, porquanto, ao deixar a casca do corpo, a indumentária, ele que já está em paz, prossegue na felicidade espiritual. Se formos ao Egito e nos dedicarmos a meditar a respeito dos mistérios, nós encontraremos a reencarnação como base de toda a filosofia existencial. Tu és aquilo que de ti tu fazes. Se tu realizas o bem, renascerás, adornado de beleza, com elevadas propriedades. Mas se tivesses do mal, não terás a oportunidade de viver gloriosamente no reino dos bem-aventurados. E esta reencarnação era ensinada na intimidade dos templos, era decantada para os ouvidos daqueles que se dedicavam ao estudo dos mistérios. Os mistérios eram exatamente a penetração da realidade da vida, mas ao mesmo tempo, para poder atender às necessidades do populacho, daqueles que não pensam, os egípcios falavam das bênçãos e dos castigos divinos. E dos castigos divinos, eles colocavam a reencarnação do indivíduo como animal, animal inferior, animal detestável, o que era apenas uma ameaça da religião no futuro, denominará como inferno, um local em que a pessoa experimenta interminamente a dor e vai experimentar a consumpção da vida através do sofrimento. Depois do ano 552, quando o imperador teve a oportunidade de retirar a religião do contexto do cristianismo, veio a doutrina da existência única e a reencarnação. Foi perseguida com todas as armas pela doutrina nascente. Nada obstante, ela sobreviveu a toda a perseguição do império e das doutrinas religiosas de então. A reencarnação não morreu, porque ela vem do mundo espiritual para a terra e não da terra para o mundo espiritual. Ela vem como sendo a justiça divina. E essa justiça divina é uma propositura de Deus para todos nós, que nos oferece a instrumentação para a transformação moral para melhor. E para que essa transformação moral para melhor se possa dar, nasceu a psicologia. Ao lado das doutrinas orgânicas, também as doutrinas psíquicas,
desde 400 anos antes de Jesus, o pai da medicina grega, já abordava que todas as doenças vêm graças aos nossos humores, graças ao sangue, graças às nossas reações dos rins. E temos as doenças orgânicas, mas existem aquelas doenças da alma. E a alma, para ele, era algo tão vivo que merecia o maior respeito através do pensamento saudável. Além de Jesus, que nos veio ajudar a pensar bem, a fazer a psicoterapia de natureza pessoal, porque a primeira característica do cristão é a saúde mental, a saúde moral. Não importa que ele tenha paralisia ou que ele tenha um distúrbio de comportamento, mas ele tem a certeza da sobrevivência e, apesar do limite orgânico, ele tem paz. Eu conheço pessoas portadoras de uma significação no leito, e me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Na sua peregrinação pela Índia e pelo mundo, ela teve a ocasião de conhecer uma antropóloga que havia realizado conquistas notáveis no Egito, em Israel, no mundo inteiro, e fizeram-se amigas. Mas nesse trabalho das pesquisas antropológicas, dos fósseis, ela adquiriu uma enfermidade cruel e ficou paralítica. Ficou viva, mas com uma limitação muito grande, no leito de um hospital de Zurique, da Suíça. E quando Madre Teresa lá esteve no país, foi visitar a sua amiga e encontrou-a quase desfalecente. A paralisia, a dificuldade de comunicação. E então a paciente lhe disse: eu sei que você é a caridade em pessoa, que você é a verdade de transformar as criaturas humanas. Você não imagina quanto eu sofro pela impossibilidade de movimentar-me, de falar com expressões e de ter as emoções da minha vida saudável. Então lhe peço que faça comigo eutanásia. Peço aos meus médicos que me interrompam a vida, porque a minha vida não tem sentido. Madre Teresa olhou para ela e sorriu e disse: então a sua dor é porque a sua vida não tem sentido? Exatamente. O que posso fazer? Nada. Ela disse: está subestimando seu pensamento? O pensamento é uma força do dínamo cerebral, da psique, da alma. E já que você não pode fazer nada por ninguém, vamos estabelecer aqui e agora um horário em que você vai orar por todos os paralíticos do mundo. E vamos fazer uma corrente religiosa mundial. Todo paralítico, nesse horário, obedecendo ao fuso horário de cada país, estará orando uns pelos outros. E isso lhes dá sentido à vida, porque a oração é o vigor da misericórdia de Deus. E isto lhe dará um objetivo, um sentido existencial. E nasceu ali o grupo que orava pelos paralisados, pelos impossibilitados. E quando Madre Teresa morreu, havia mais de 25 mil orantes, que todos do mundo inteiro oravam uns pelos outros. E claro, o sentido da vida deu-lhes razão para viver, porque eles tinham que orar para ajudar o seu próximo, para tornar-lhes a vida mais bela. E alguns que não sabiam orar, ela pediu: encante-se pela música, dê sentido à sua vida, ouvindo música, a mensagem da música e as palavras que a música diz na sua mensagem universal. Então, quando eu li isso, eu dei um salto quântico e me recordei que quando Ludwig Beethoven estava vivo, aconteceu algo muito especial. Na Quinta Sinfonia, ele começou a sentir a surdez. E sendo o maior operatista vivo, foi perdendo a surdez de uma forma que na Nona, a coral, a mais bela sinfonia da humanidade, segundo os críticos, ele havia perdido totalmente. Então ele pensava através das notas musicais. E ele escreveu a Nona Sinfonia sem ouvir nada. Na Nona Sinfonia tem um momento coral, que é impressionante. E tem um pássaro que faz um coque. Mas ele não ouviu este coque,
No entanto, ele colocou um instrumento que durante a nona, a beleza da vida, o pássaro emite o som. E dizem os críticos que esse som é mais belo na música do que na garganta do pássaro. Curiosamente, ele, certo dia, já do princípio da surdez, voltava de uma experiência, de um concerto, e era uma noite muito bonita, quando ele encontrou à porta da sua casa de 3 andares, que nós visitamos na Alemanha, uma senhora cega. E ele saudou-a, e ela disse: "Oh, Herr Beethoven, como é que está a noite?" Ele disse: "Linda, um luar que não se pode definir." E ela perguntou: "Eu sou cega de nascença e não sei como é um luar." "Não sabe? Então venha." Ele tomou-lhe a mão, subiu os 3 andares com a cega. No teto havia uma claraboia. Ele, então, apagou as tochas. E o luar entrava naquela saleta. Ele sentou-se ao piano e começou a tocar, sutilmente, a grande mensagem, a sinfonia ao luar. De repente, ela disse: "Estou vendo o luar." E então a música parece que derrama bagas de luz. E ficou imortal esta peça majestosa da grande sinfonia do luar. Mais tarde, aproximadamente 300 anos, em Nova York, num grande auditório, apresentou-se um dos pianistas mais famosos do século, Rubinstein. Ele estava hospedado na residência de um bilionário. Depois do espetáculo, ele foi levado para casa para a ceia íntima com a família. E notou que o casal estava com algum problema de relacionamento, como é natural. Rubinstein fez o jantar, o casal silencioso, mas uma mágoa interna que não logravam disfarçar. E Rubinstein disse-lhes: "Eu não tenho uma maneira de agradecer esta noite penetrante, mas eu pediria para me levar até o jardim. E ali naquele piano, eu gostaria de dedicar uma página musical. Apaguem todas as luzes." Assim eles fizeram. E no grande jardim com um piano, levantou a parte superior do piano. Rubinstein sentou-se e começou a tocar este maravilhoso espetáculo da Sonata ao Luar. Quando terminou e acenderam as luzes, o casal que se sentara separado estava junto, silenciosamente, segurando a mão, porque a grande e bela sinfonia ao luar, que embala a nossa alma, é uma linda canção de Deus para os cegos, os surdos, os atormentados da terra. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia divina enviou homens e mulheres notáveis. Na América, ele enviou a personalidade do grande filósofo William James. Este filósofo, psicólogo notável americano, que é considerado o pai da psicologia moderna, e que teve a oportunidade de conhecer, na cidade de Boston, a uma médium que lhe deu as maiores provas da imortalidade da alma. E quando ele declarou como psicólogo que ele acreditava na sobrevivência, disse para os colegas: não é necessário provar nada, porque os fatos se provam a si mesmos. E eu gostaria que o mundo soubesse que a morte não devora ninguém. A vida prossegue. A vida é triunfadora sobre a morte. Então, todos, esse tipo de pássaro que convive conosco é negro. Então, eu farei a tese: todo pássaro tal é negro. Não é preciso eu mostrar todos que existem no mundo. Basta eu mostrar um branco. Um apenas. E aí eu não poderia dizer que todos os pássaros são negros. Assim é a imortalidade da alma. Basta uma prova.
para mostrar que ela é imortal. E graças a William James, por volta de 1894, ele começa a fazer as suas pesquisas e culmina nas experiências notáveis em Palo Alto, da Califórnia, quando se reuniram os mais notáveis psicólogos da América, do mundo, e criaram a quarta força em psicologia, a psicologia transpessoal, a chamada psicologia com alma. A psicanálise, a psicologia comportamental, mas também uma psicologia que acredita na imortalidade da alma. E essa psicologia é o resultado das várias correntes psicológicas que apareceram na América, que surgiram na Inglaterra, na França, na Alemanha, especialmente. E entre esses, Bert Hellinger, que pega das pessoas atormentadas e reconstrói a família. Então, com este Cosmic Power, este poder cósmico, Bert e a nossa querida Sophie traz a família ideal que nós encontraremos na sociedade e que nos ajudará no ajuste da nossa personalidade, do ego com o self, da aparência com o ser imortal que nós somos. Então, é necessário que compreendamos que a verdadeira cura que todos nós buscamos para os nossos problemas não deve ser uma cura orgânica. Claro que ela é muito importante, porque nos dá mobilidade. A saúde é uma dádiva de Deus, mas a doença também é. Eu sempre repito uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito amigo diz: a dor é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Quando eu li isto, muito jovem, eu disse: ué, se a dor é a bênção que ele oferece aos eleitos, o que será o castigo, já que a bênção é a dor? É porque eu não sabia entender. É esta linguagem psíquica do simbolismo universal. É porque a dor lapida. Que valor tem a pedra bruta, o diamante sujo, arrancado da cratera, se não for a lapidação? Que ele arrebenta todas as fractuosidades, que ele desenha todos os as variadas faces que dão brilho e beleza. Pegue um diamante bruto, é uma pedra suja, mas a lapidação dá-lhe uma beleza tal que ele se transforma numa estrela. Também o diamante bruto somos nós, e a dor é a grande lapidadora. Então, eu me recordo que certo dia eu acompanhava uma discussão que se transformou numa briga física, e um disse para o outro: nunca mais eu falarei com você. E então eu me lembrei que nunca mais é até breve. Toda vez que a gente diz nunca mais, prepare o couro, porque se não for nessa, será na próxima reencarnação. Aí nasce como neto, como avô a pessoa, e resgata. Eu tive em Salvador um caso impressionante, porque o Senhor me levou uma jovem que era obsidiada, era psicopata. E então, eu já estava atendendo, fazia várias horas, e ele chegou meia-noite, mais ou menos, e ficou lá no fundo. Ele, uma moça em camisa de forças, e dois homens, que eu entendi que eram enfermeiros. Mas enfermeiro de hospital psiquiátrico é mais um boxer do que um enfermeiro. E a menina era pálida, morena, de uns 15 anos. Eu fiquei aqui à frente, onde eu recebia as pessoas, junto à mesa. Eu ficava em pé, ao lado, a pessoa vinha também em pé, e nós conversávamos até madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã. Mas ele chegou já meia-noite, ainda tinha umas 10 pessoas. Então, eu atendi aquela que estava conversando, e ele gritou de lá: seu Divaldo, é a minha vez, não é? Então disse: não, senhor. Antes do senhor, tem aqui todas essas pessoas. Eu vou ter que esperar? Eu digo: se quiser, não é? Eu estou aqui desde as 6, e o senhor chegou agora. Há pessoas aqui que chegaram pela manhã, para poderem ser atendidas nesta hora. Então, vamos lá. E ele ficou aborrecido, porque as pessoas são assim, não pagam nada, e ficam aborrecidas, e gastam uma fortuna, não melhoram nada, e ficam agradecidos. É o paradoxo do mundo.
Mas então eu fiquei tranquilo, porque não devia nada a ele que estava com problema. E eu ainda ia ficar daquela meia-noite até umas 3, mais ou menos. Fui atendendo, até a última pessoa. Nesta última pessoa, ele estava lá de mau humor, e eu dei um sinal para que ele viesse. Ele disse, e o senhor não pode vir aqui? Eu sei que as pessoas adoram mentiras. A gente diz a verdade e não gosta, mas a gente dá um colorido. Então eu estava tão cansado que eu não aguentava nem atravessar o salão para ir lá. Eu então disse assim, não posso. Mas por quê? Porque os guias só atendem aqui. É uma luz que baixa aqui. Se eu sair da luz, ele disse, Ele veio. Interessante, veio arrastando a menina, tal, e chegou e me disse assim, veio aqui em nome de um psiquiatra, e declarou o nome do psiquiatra, porque ele já tentou tudo e não conseguiu resultados. Ela está internada no Hospital X, aqui em Salvador, e eu não sei o que fazer. Minha filha de 15 anos, de repente, ela enlouqueceu, deu-me uma bofetada e ficou louca. Desde aquele momento internei-a, e o psiquiatra dizia que era uma esquizofrenia, ela está profundamente medicada, mas não conseguimos nada, e ela estava inquieta. Eu então disse assim, bem, o psiquiatra mandou o senhor, por quê? Ele então foi muito franco, disse, porque essa gente, estão entendendo o significado de gente, né? É no sentido pejorativo. Essa gente, como o senhor, às vezes acerta com as suas superstições, com as feitiçarias, e pode ser que a minha filha tenha alguma feitiçaria. Ele, baiano da gema, quem é que não acredita na feitiçaria? No pó de pemba, amarelinho. Então, se vê de qualquer pó amarelinho, não é cocaína, é pemba. Então, é necessário cuidado. Aí eu achei graça do psiquiatra me julgar sem me conhecer. Porque quando ele deu o nome, era um psiquiatra famoso, mas eu não conhecia dele a mim. Então, eu disse, pois sei. Vamos então começar. Como é o nome dela? Fulana. Eu disse, muito bem. Voltei-me para os 2 guardas e disse assim, retirem a camisa de força. E um deles disse assim, eu não retiro. Se eu tirar a camisa de força, ela quebra, tudo está aqui. Fique tranquilo, está tudo pago. Pode tirar a camisa de força. Ele disse, eu não tiro. Eu digo, eu não atendo. Eu não atendo ninguém aqui conforme a paixão da pessoa. Eu atendo conforme os métodos de nossa casa. Pode ser que alguém tenha métodos muito melhores? Não tenho dúvida. Mas os nossos aqui são assim. Tirem a camisa de força. Aí eu olhei para o pai e disse, como é? Tira ou não tira? Ele disse, mas ela quebra tudo. Eu digo, o problema não é do senhor, é dela e meu. Pode tirar. Aí o rapaz disse, olhe lá. Um deles se afastou, o outro desatou, e ela, quando libertou os braços, avançou para mim, ela estava, digamos, uns 4 metros, avançou para me esmurrar. O pai correu para uma porta que nós temos assim ao lado, saída, porque era um pai muito bom. E eu, então, bem tranquilo, quando ela avançou, disse assim, meu irmão. Ele parou. E o pai gritou, é uma mulher. Eu disse, não me ajude não, porque ela estava com aqueles terninhos jeans, havia uns terninhos azuis para a moça, que eram lindos e que compunham muito bem a mulher. Ele aí parou assim, eu disse, por quê? Você se está utilizando da sua aparente invisibilidade, porque eu estou vendo você, para perturbar esta família. Aí ela se voltou e disse assim, por culpa dele. Ele, aquele miserável, é que é o culpado. Eu sou Geraldo. Ele sabe quem é Geraldo. Eu disse, Geraldo, e por que você está fazendo isso com ele? Porque aquele miserável... E aí começou a contar a história dele, da reencarnação dele. A mãe havia morrido, ele ficou com 13 anos. E lá, nas tradições baianas, tem que os padrinhos substituem os pais. Pelo menos até o dia da igreja. Não ocorre, mas às vezes sim. E ele então foi tomar conta do afilhado. Mas ao invés de tomar conta do afilhado, escravizou-o. Ele tinha uma panificadora e botava o rapaz para dormir no fundo da panificadora, em cima de uma porta que foi arrancada e servia de leito. E o rapaz trabalhava desde as 5 da manhã. E era como filho dele. E ganhava um salário mínimo. Porém, mais do que mínimo. Porque, infelizmente, muita gente paga o salário mínimo, quer dizer, metade do salário mínimo. E exige da pessoa aceitar aquela miséria mais miserável. E quanta gente ganha o salário mínimo cortado ao meio porque o patrão não paga? Desses exploradores insanos que exaurem as forças dos que são pobres. A consciência deles é uma consciência de sono, conforme a teoria
dos grandes psicólogos. Ainda não despertaram esse psiquismo de saber selecionar uma coisa da outra. E então, ele morreu de um infarte, mas não sabia o que era um infarto. Eu senti uma dor e morri. Mas o pior é que eu continuei dentro de casa. E tal, e falou. Há quanto tempo? Ele diz assim, eu não sei. Porque eu não sei o que é dia, nem o que é noite. Mas, diga-me alguma coisa que você lembre, alguma festa, alguma data. Ele deu uma data lá qualquer, e eu calculei que ele estava desencarnado há 8 anos. Eu disse, meu filho, você está desencarnado. E está cobrando isto na menina, por quê? Ela não tem dívidas. Perante as leis, ela está pagando pelo pai? Não. É que ela também tem outras dívidas. Vamos dizer, o caso de uma pessoa. Não necessito ser caluniado. Eu posso tomar uma topada e arrebentar o pé. É a intensidade do sofrimento. Esse sofrimento vale nota 9. Este vale nota 50. Este vale nota 1000. E eu terei um problema que vale 50, que vale 1000. Correspondente. Então ela está exibindo a sua dor através da minha cobrança, mas é ele que eu não pude pegar, e vou torná-lo profundamente feliz. Eu então conversei com ele, eu disse, não faça isto, e você me fala que sua mãezinha morreu. Esse morreu. Eu perguntei, há quanto tempo? Ele então deu ideia, eu disse, que pena. Nesse momento, eu vi entrar uma senhora humilde, acercou-se-me e disse, é meu filho. Diga que eu estou aqui, que eu venho acalmar a dor dele. Eu, então, com muito cuidado, disse assim, você sabe que é imortal, portanto, sua mãe é imortal também. Ela já esteve com você? Ele disse, não, nem me lembrava. Eu disse, pois ela está aqui conosco. Vamos orar? Não, ele vai orar. Eu vou orar o Pai Nosso e você vai repetir. Então, com dificuldade, eu fui orando e ela foi repetindo. Perdoai as nossas dívidas. Ele disse, não posso perdoar. Aí ele deu um grito, porque a mãe apareceu-lhe e estendeu as mãos e retirou da menina. A menina cambaleou, eu segurei. Nós tínhamos bancos, filha, sentasse. Encostei a cabeça dela aqui no meu quadril direito e ela foi indo. Subitamente ela despertou e viu o pai ali na porta. Entra, papai, aonde eu estou, papai? Ele ficou, ela já está boa? Eu digo, não. O senhor tem uma dívida, e essa dívida tem que ser paga. Então eu conversei com ela, minha filha, fique tranquila, você estava dormindo, porque ela não lembrava de nada. Já havia passado mais de um mês, não lembrava. Também não expliquei. Durma, em calma, você vai voltar para o hospital. Então, chegou a hora da despedida. Eu disse, se interessar ao senhor, traga novamente, porque ela não está boa. Esse é o primeiro round, vai ter vários. E para que o senhor tenha uma ideia, eu, seu médico, eu vou lhe dar o livro dos espíritos. Eu sempre tenho à mesa. Então peguei e dei ele de presente. Mas ele não estava interessado no livro, estava interessado na menina. Digo, ela somente ficará boa quando o senhor melhorar. E ele lhe desculpar, porque perdoar é uma palavra muito pesada, desculpar. E o que é que eu faço? Eu digo, o senhor é que sabe. E eu já vou embora, porque são 2 horas da manhã, e eu moro distante daqui da cidade. Ele, então, ficou assim, e eu voltei-me para um dos enfermeiros, que ficou com a figura de força, e olhou para mim e disse assim, e o que é que eu faço? Eu digo, conta o que você viu. Ele disse, eu? Se eu disser o que eu vi aqui, quem vai ficar lá sou eu. Eu disse, mas isso aí é um problema seu, meu filho, não é meu. O meu eu já cumpri, pode levá-la. Aí o pai disse, eu posso levar para casa? Eu digo, pode. Mas não pode abandonar o médico, porque o corpo se ressente, e o médico tem que tratar. Tem a questão dos hormônios, a questão cerebral, invadida por essa energia prejudicial. Ela necessita de um médico psiquiatra, de um clínico. E se interessar, voltem aqui. Aí o senhor saiu, muito bem. Na terça-feira seguinte, isso foi no sábado, eu vi quando ele chegou, a menina e uma senhora, que eu atribuí ser a mãe, porque ela estava muito descarnada, era angústia de ver a filha numa clínica psiquiátrica. Terminou a reunião, vieram falar. Eu então expliquei, em linhas gerais, muito difícil. Sintetizei e disse, olha, não tem muita explicação, tem que ler, para entender. A ela eu dei o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de consolo, de alimento da alma.
E nunca me esquecerei do olhar de gratidão. Ela disse assim, só Deus para agradecer ao Senhor. Eu digo, não a mim, a senhora que tem mérito, e a sua filhinha também que tem muito mérito. Ele disse, a mim, eu digo, mais ou menos. Seria indelicadeza dizer que ele ia pagar um precinho alto. Pois bem, passou o tempo, vieram e foram ficando, e ela ficou boa, e aquele arrogante que era pai de filha única, e era doutor lá de qualquer coisa, por fim, um dia ele me disse assim, o Espiritismo me venceu. Eu disse, não, não é assim. O Espiritismo iluminou a sua alma, mas o senhor ainda não pagou. Lembra? Que o rapaz a quem o senhor não pagava um salário digno, a quem tratava mal, porque era inferior, ele agora mostra que é superior ao senhor, porque tem força. E o senhor tem que pagar. Mas o que é que eu faço? Eu digo, nada por enquanto. Seja digno. E isso é bom, porque quem cobra é a divindade. Passou o tempo e a menina ficou bem, o rapaz pediu desculpas, a mãezinha levou para o além, e um dia que eles já estavam frequentando as reuniões, ela veio até mim e me disse assim, tio Divaldo, eu estou com um namorado. A gente pode namorar no Espiritismo? Eu digo, pode, claro. E aproveite, namore com 2, 3, porque namorar com um é perigoso. Com um só, mas com 2 não. A cabeça riu e namoraram. E vou sintetizar. O rapaz era ótimo, casou com ela, e foi uma felicidade, meu amigo ficou muito feliz, e ela se tornou mãe. Mãe daquele espírito que veio cobrar agora do paizinho dela. Foi tão interessante, foi uma lição. Porque no dia que ele nasceu, ele me telefonou, venha ver meu neto. É a criança mais bela. E criança recém-nascida é horrível, feia, de todo mundo, mas a gente mente, ai que gracinha, é tudo feio, mas a gente releva. Então eu disse, sabe que eu saio daqui, venha na hora que puder. Lá para as 3 da manhã eu fui à maternidade com o Nilson, e ele me levou ao vidro para eu olhar. Ele disse, olha de volta, que tal? Imagina, eu vi aquela coisa, e ele disse assim, não parece comigo? É a cara, mentira. E aí tudo que ele dizia, agora vamos tomar um champanhe, em homenagem. Eu digo, não, vamos fazer uma prece, em gratidão a Deus, deve ter tido um parto, muito bom, etc. Passa o tempo, e a criança era para ele tudo, e um dia ele diz, você tem que me dizer quem é esse espírito. Ele é um espírito bom, não é? Muito bom, graças a Deus. Daí a dias, a criança estava nascendo dentes, andando para cá. Divaldo, meu netinho, não é um espírito elevado? Eu digo, mas por quê? Porque de vez em quando ele me morde. Eu digo, não diga. Eu digo, é herança canina, ele está cobrando a dívida. Mais tarde, quando o menino tinha 4 anos, há um paradoxo, porque eu amo meu neto. Eu fiz o depósito na caderneta de poupança. Caderneta de poupança, vá lá. E coloquei tanto, eu não me lembro mais. E eu fiz um cálculo, ele devia muito mais. Eu digo, não, tem que botar uma importância um pouco maior. Ele disse, mas por quê? Ele não é um dos discípulos de Jesus? Eu disse, é quase. Ele será um dia. O que eu quero ressaltar é que renasce da família o cobrador, e devagarzinho vai cobrando, cobrando. É a lei divina da reencarnação. Mas graças a Deus, com o Espiritismo, nós viemos compreender, com essa psicologia, essa terapêutica, que apareceu em várias escolas do pensamento. Quem não se recorda, por exemplo, de Viktor Frankl, aquele que esteve nos campos de concentração, em Auschwitz, e mais 7 campos de concentração, e conseguiu sobreviver, e se tornou o maior psiquiatra do século passado da sua área. Quem pode esquecer da figura incomparável de Carl Gustav Jung e de tantos notáveis pais de correntes psicológicas, terapêuticas, como o nosso Helling, como a nossa querida irmã, e tantos outros, porque Deus nos permite a dor, mas também a terapia, o medicamento. Mas na base de toda a medicação tem um produto, o amor. É a terapia. Quem ama não adoece. Quem ama tem experiências de sofrimento. É necessário amar. E a doutrina espírita refere-se à caridade. Por que a caridade? Porque é o amor no seu sentido mais elevado. Eu posso amar e expandir pensamentos notáveis
para a pessoa amada. E nem é necessário dizer todo dia, eu lhe amo. Basta sorrir, porque o amor é miraculoso, não é? Quando nós temos um lar de crianças, as crianças crescem. E aí eu comecei a notar os que estavam namorando pelos olhos. Porque quando a gente começa a namorar, a amar, quando a gente sai do ego pela amizade ou pelo sofrimento, os olhos adquirem brilho. E eu dizia assim para um, está com namorada, hein, meu filho? Puxa, tio, como é que o senhor sabe? Fala dos espíritos disseram. Eu digo, não, você. Mas como? Você está com esse olhar brilhante? É, tio, eu digo, é. Porque dá uma ilusão. Mas quando acabava o namoro, eu disse, não deu certo, né, meu filho? Como é que o senhor sabe? Ele precisa estar com esse olhar de cabra morta, nem aberto nem fechado. É porque acabou, não ficou mandando que vai aparecer outra. Ah, nunca mais, eu digo daqui a 3 dias, nunca mais cede lugar. Então, a lei divina é de que nós sejamos felizes. E Deus mandou os missionários da caridade. Irmã Dulce, Chico Xavier, e todas aquelas nobres figuras que dedicaram a vida na prática do bem. Qualquer um de nós pode realizar essas experiências magníficas da terapia psicológica, das experiências mediúnicas, da faculdade de oferecer-se em prol da melhora das criaturas humanas. E este é o nosso momento de servir. O Rotary tem uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu modificaria a frase: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Então nós estamos aprendendo o amor, a dor, a saber da desencarnação de um, porque todos vamos. É inevitável. Então vamos envolver em nossa ternura. Eu soube, por exemplo, que hoje desencarnou uma notável trabalhadora espírita, Paula Zamp, uma cantora de São Paulo, que adornava as noites espíritas com a sua voz magnífica. Ela esteve aqui conosco, cantou na oportunidade. Vítima de um câncer, ela teve a coragem de enfrentar o câncer até o último momento e partiu. Paula Zamp. Mandaram-me hoje uma sinopse da sua desencarnação. Então nós fazemos uma onda de ternura pela Paula, que os anjos estejam cantando um Te Deum. Ela seja recebida com essa música universal do amor, da ternura, da fraternidade. E que ao sairmos daqui, cantemos em nosso mundo íntimo a beleza da saúde emocional, espiritual, interior. E agradeçamos a Deus esses heróis do mundo que se dedicam à construção de uma nova humanidade. Vamos agora aos nossos passes, que são de natureza terapêutica. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. Mestre Jesus, abençoa os teus servidores que trabalham em prol de um mundo melhor, da paz nas criaturas humanas. Abençoa nossos médiuns e todos aqueles que são instrumentos do mundo espiritual. Abençoa, Jesus, a cada um de nós aqui presente. Abençoa aqueles a quem amamos, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que laboram no bem. Abençoa-nos, Jesus. Principalmente aos enfermos, portadores de doenças irrecuperáveis. Nossa irmã Odélia, aqueles que nos dão seus nomes para as nossas orações. Abençoa os suicidas, diminuindo-lhes a dor e ajudando-os
a tranquilidade. Abençoa nossa casa, nosso recanto de paz. A tua casa, momentaneamente em nossas mãos, os nossos diretores, frequentadores, a clientela que te pertence como filhos do Calvário. Dá-nos a tua paz pessoal. Suplicamos pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ajuda-nos, Mestre incomparável, em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a nossa atividade.